A gente vai conversar agora com o deputado federal Mendonça Filho, do União de Pernambuco, ele que é relator da PEC da segurança, um dos dispositivos do governo federal que visam atacar essa situação e que está ali na Câmara tramitando com algumas dificuldades. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aberto um tempo numa agenda que eu sei que está concorrida no dia de hoje. Boa noite, Vera. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer estar com vocês. Boa noite, deputado. Boa Deputado, noite. a gente sabe que tem uma certa oposição a esse projeto, principalmente vinda dos governadores, que não concordam com alguns dispositivos incluídos ali pelo governo federal. Queria saber, o seu trabalho na relatoria está indo em qual sentido? De mudar, alterar quais dispositivos? O senhor acha que tem uma disposição da Câmara de analisar essa matéria ainda esse ano? Como é que está essa tramitação? Bom, Vera, eu diria o seguinte, que a PEC, ela tramita numa velocidade, pode-se dizer, até certo ponto, bastante positiva, tendo em vista o fato de que é uma matéria complexa, que envolve um assunto que tem um debate bem intenso na sociedade, e já passou pela Comissão de Justiça, onde eu relatei a chamada admissibilidade e constitucionalidade, e sou relator de mérito na comissão especial. Então, eu pretendo ainda no mês de novembro apresentar meu relatório com parecer da PEC, votar na sequência na comissão especial e acredito que temos espaço para aprovarmos a PEC no plenário da Câmara ainda em dezembro. Mas com quais alterações em relação ao projeto original, naqueles pontos em que os governadores mais se opunham? Vamos lá, Vera, vamos situar qual é a divergência fundamental entre a visão dos governadores e do governo central, na proposta original. É que o governo ele centralizava toda a política de segurança pública e toda a legislação no âmbito da União, do governo central. E que, na prática, isso é uma coisa, pode-se dizer, contraproducente, né? Que não tem sentido. Nenhum país do mundo de dimensões continentais como o nosso, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 27 unidades da federação, 5.500 municípios, você tem uma regra de política de segurança pública centralizada no governo central. Ainda mais uma federação. Todos os países que você possa imaginar grandes no mundo e que são federações ou que tenham divisões muito fortes territoriais, têm uma presença muito forte de estados e municípios. No caso dos Estados Unidos, até de municípios, mas também uma presença relevante dos estados. No caso do Canadá, estados. No caso da Alemanha, que é outra federação, estados, e por aí vai. Então, não faz sentido você simplesmente centralizar em Brasília uma política que é fundamental. O que você precisa ter, no meu modo de ver, é o espírito de cooperação para questões como inteligência, compartilhamento de dados, atuação conjunta. Então, não vou entrar nessa guerra entre União e Estados. Eu acho que a população quer, exige e precisa de segurança pública. A gente tem 50 milhões ou mais de 50 milhões de brasileiros hoje sitiados, dominados ou com forte influência do crime organizado em territórios que são controlados, como se viu hoje no Rio de Janeiro. Então, isso não pode acontecer e continuar acontecendo. Deputado, boa noite. É Débora aqui. Acho que o senhor tem razão, independentemente de onde vem a solução, ela precisa chegar, né? E aparecer para o cidadão. Mas há pouco nós conversávamos com a Samira Bueno, do Fórum Nacional de Segurança Pública, e ela comentou que se a PEC estivesse vigorando já, neste momento, teria feito pouca diferença nessa operação do Rio de Janeiro. Queria que o senhor me dissesse se o senhor concorda ou não e por quê, até para a gente continuar tentando trazer essa dimensão prática da PEC para o nosso ouvinte entender o que significa exatamente esse projeto. Bom, quem disse isso para você? A Samira Bueno, do Fórum Nacional de Segurança Pública. Eu acho que ela tem razão. Eu acho que no formato que ela está concebida, ela teria efeito nenhum.
na realidade do que aconteceu no Rio de Janeiro. Porque o que é que a PEC propõe, do ponto de vista prático? A federalização e a centralização na União de normas de política de segurança pública. Segundo aspecto, ela federaliza, ou federaliza não, constitucionaliza, melhor dizendo, o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Ou seja, uma lei federal que foi votada ainda na época do governo Michel Temer, de quem fui ministro e colega do ministro Raul Jungmann, que era o ministro à época, com a responsabilidade de tocar a questão da segurança pública, está sendo constitucionalizada. Todo o texto está virando texto constitucional. Então, ele é, para mim, ele traz um efeito positivo que abriu o debate sobre o tema, mas ele tem eu diria, pouco desdobramento prático, efetivo na ponta, porque você tem, quando você discute política de segurança pública, o funcionamento das polícias. O Brasil é o único país do mundo que você tem polícia ostensiva e polícia judiciária completamente separado, polícia civil e polícia militar. Você tem a impunidade no Brasil que é solta, graça, quer dizer, tudo se tem progressão, inclusive para criminosos de alta periculosidade, com progressão acelerada. Se derrubou, por exemplo, a ausência de progressão para crimes hediondos que existia no passado, né? E crimes de organizações criminosas ainda consta. Então, você tem muitos requisitos que, no meu modo de ver, dificultam o funcionamento das polícias e a punição por parte da justiça. Então, você tem que olhar todos esses fatores. E, por fim, um outro aspecto. Vocês sabem que nos ouvem aqui qual é a responsabilidade da União com relação ao orçamento total de segurança pública no Brasil? É da ordem de 12%. 80% do orçamento de segurança pública no Brasil hoje vem dos estados. Então, não dá para você imaginar que você vai debater, tocar uma política de segurança pública pela União quando ela se responsabiliza apenas com 12% dos recursos. Quem está na ponta e atuando na ponta são justamente os estados, que correspondem com a maior parte dos recursos, 80% dos recursos aplicados naquilo que diz respeito à política de segurança pública no Brasil. Até porque são os estados que pagam salários, né? As polícias são responsabilidade dos estados. Agora, deputado, o senhor falou que pretende apresentar seu relatório ainda nesse mês de novembro. Quando é que, na sua avaliação, a gente pode ter a votação dessa matéria? E esse episódio no Rio de Janeiro talvez não seria um gancho ou uma brecha para talvez acelerar a tramitação desse projeto? Ele, de certo modo, já causou isso, né? A gente tinha uma expectativa, talvez, até que pudesse sei lá, ter um pouco mais de tempo, mas eu acho, francamente, e eu até conversei agora há pouco com o presidente Hugo Mota, que me pediu celeridade, mas eu não posso ter a pressa, como diria o poeta, que aniquila o verso, e fazer um texto, eu diria, corrido. Eu estou alterando o texto da Constituição Federal, em aspectos que dizem respeito à organização das polícias nos estados, a atuação delas, competência da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que combate o crime nas estradas federais e que está estendendo a sua atuação para as hidrovias e ferrovias. Então, é complexo. A atuação também do Poder Judiciário, tem muitas mudanças, mas aspectos como, por exemplo, a condenação a partir a prisão a partir da condenação de segunda instância para organizações criminosas tem que ser debatido. Eu defendo, eu pessoalmente. Então, são muitos aspectos que nós queremos acrescentar ao texto, e para isso a gente precisa ter cautela na redação, cuidado. Estou falando de poucas semanas, ainda durante o mês de novembro. A gente está praticamente em novembro. E aí, na sequência, a gente vai ter a votação da comissão específica, na sequência no plenário da Câmara. O governo nem bem mandou a PEC, né? Ela nem foi aprovada ainda, mas já anunciou o envio de uma outra legislação de caráter infraconstitucional, que é o projeto de lei antifacções, para endurecer justamente o combate a esse tipo específico de organização criminosa. O senhor acha que a tramitação em paralelo das duas matérias facilita ou ajuda? E se esse projeto ele é mais fácil de obter consenso com os governadores e com o Congresso? O projeto em si, eu diria que aqui e acolá
poucos pontos que podem ser melhor redigidos e articulados, alguma coisa de técnica legislativa e do ponto de vista de melhor desenho legislativo, que foi anunciado pelo ministro Lewandowski, vai na direção correta. Eu tenho que concordar. E acho que não tem nenhuma oposição por parte dos governadores. Então, a tramitação do projeto, que sequer chegou ao parlamento, e segundo foi noticiado pela imprensa, o ministro Lewandowski estaria esperando a chegada do presidente para que ele pudesse ser enviado aqui ao Congresso, ele pode caminhar de forma paralela, mas o que seria ideal é que ele fosse votado na sequência da aprovação da proposta de emenda à Constituição. E como você disse, Vera, um trata da Constituição Federal e outra matéria infraconstitucional. O ideal é que essas coisas possam ter sinergia e integração. Deputado, o senhor falou do percentual do orçamento, né? O que é responsabilidade da União, o que é responsabilidade do Estado. A maior parte do orçamento da segurança é responsabilidade do Estado, mas é preciso dinheiro, né? A gente viu o poderio das facções criminosas nesse episódio do Rio de Janeiro, né? Financeiro, o aparato que eles têm, a gente tem visto isso com o PCC também. Os estados hoje têm condição de fazer frente a esse aparato do crime organizado, não só o Rio de Janeiro, mas os demais estados. Qual seria uma possível fonte de financiamento para poder melhorar também essa questão do dinheiro, né? Porque isso é importante também no combate à segurança. Sem dúvida, inclusive, esse é um dos temas que nós estamos debatendo no que diz respeito à PEC da segurança, é como reforçar o Fundo Nacional de Segurança e como reforçar o Fundo Penitenciário Nacional. Ambos os fundos, ele tem pouquíssimo recurso. Tem uma ideia, estão falando de R$1,5 bilhão, 2 bilhões de reais no Fundo de Segurança Pública, para um total de 150 a 180 bilhões investidos na área. É algo pouco representativo, que alimenta, evidentemente, parcerias e financiamento de programas de reequipamento das polícias estaduais e, eventualmente, talvez, não sei, se guardas municipais. A gente tem que reforçar esses fundos para que possam ajudar e, ao mesmo tempo, também redesenhar e fortalecer o sistema penitenciário brasileiro, tanto naquele que é de responsabilidade dos estados, como no federal. As penitenciárias no Brasil hoje viraram, como se sabe, até uma palavra comum, escritório do crime, universidade do crime. Então, boa parte dessas organizações criminosas, dessas facções, comandam o crime dentro das penitenciárias. Então, você investir e melhorar esse sistema penal, esse sistema penitenciário, é também prevenir a prática da dominação dessas organizações nesses ambientes que são ambientes onde geram ainda mais crime para fora dos presídios. Sim. Essa foi a entrevista do deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, ele que é o relator da proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública, do Sistema Único de Segurança Pública. Obrigada, deputado. Já fica o convite para o senhor voltar quando o projeto avançar. Obrigado, Vera, Débora, Carol. Prazer estar com vocês aí na CBN. Obrigada, boa noite. Obrigada.